Bom, eu vou falar muito en passant sobre isso. A teoria de conhecimento de Hayek vai aprofundar um pouquinho mais. O conhecimento ele está disperso em toda a sociedade. Cada um de nós detém uma pequena parcela do conhecimento útil às trocas voluntárias contínuas no processo dinâmico que é o livre mercado. O mercado é um processo de fluxo de tempo contínuo, de tentativa e erro, onde o fundamental para transmitir a informação que cada um de nós tem dispersa, pulverizada no mercado, é um mecanismo de preços. Preços reais, livres, determinados pelas trocas voluntárias de cada agente. Sem esse instrumento, você não tem como levar, então, as informações relevantes de oferta e demanda, lembrando que demanda é sempre uma coisa subjetiva, então ela, para começo de conversa, não pode ser conhecida a priori, independente da clarividência, da sabedoria, do grupo de burocratas que estarão computando as informações objetivas no mercado através de estatísticas. Não haveria como nenhuma entidade saber a priori a informação sobre a demanda da economia, porque ela é, para começo de conversa, subjetiva e, além disso, ela se altera com o passar do tempo. Então, a livre formação de preço é um pilar fundamental, necessário, condição necessária para que os agentes possam tomar decisões racionais, usar para cálculos racionais em suas tomadas de decisão nas trocas voluntárias no mercado. Então, Mises entendeu que o livre mercado nada mais era do que a democracia dos consumidores. Quer dizer, esse mecanismo de propriedade privada, de busca do lucro por cada agente, cada empresário no mercado. E a livre formação de preço seria a garantia, então, de que cada um dos consumidores teria a sua demanda satisfeita, ou pelo menos uma tentativa de cada agente estar buscando atender, satisfazer as demandas individuais. Então ele chamou o livre mercado de democracia dos consumidores, contrapondo isso ao que seria então a ditadura dos produtores, que é todos os outros mecanismos e sistemas como fascismo e sindicalismo e coisas do tipo, que colocam a ênfase no produtor de cima para baixo, como se um grupo pudesse determinar então o que é adequado para a sociedade, o que é desejado pela sociedade, em vez de deixar a própria sociedade, através dos consumidores livremente optando, decidirem isso. E essa teoria... e só para finalizar, então, a função do empreendedor seria essa função de um árbitro, sempre alerta às oportunidades que essa assimetria e esse mecanismo de tentativa e erro, que nunca está em equilíbrio, ele pode tender a um equilíbrio, mas ele nunca está em equilíbrio. A função do empreendedor, então, seria um árbitro tentando justamente ir afunilando cada vez mais as discrepâncias entre produção e consumo. Essa teoria ela é atemporal, ela serve, por ser baseada na ação humana, e o homem é um só desde sempre, ela é válida na China, no Brasil, acima e abaixo do Equador, e no passado e no presente, e vai continuar sendo válida no futuro. Até mesmo em Cuba ela é válida. Você pode tentar suprimir esse mercado, mas a ação humana sempre vai partir dessas mesmas bases. Então, com isso, Mises deu uma outra contribuição interessante, que é refutar o polilogismo, a ideia de que existe mais de uma lógica humana, né? Quer dizer, tanto os nazistas quanto os comunistas apelaram para esse polilogismo, né? Para uns existiam a lógica das classes diferentes, né? A lógica burguesa, a lógica proletária, e para outros existia a lógica da raça, né? A raça ariana e a raça dos judeus e coisas do tipo. Então, Mises veio refutando tudo isso também, falando o seguinte: não existe nada disso. Polilogismo é uma falácia, é um refúgio onde esses nacional-socialistas ou comunistas buscam para não ter que enfrentar os argumentos, então, de sua teoria, que são demolidores, que são devastadores para suas crenças, seus dogmas, no fundo. Para tentar, então, finalizar, chegando na parte que eu considero principal, e hoje, sem dúvida, a locomotiva aí do crescimento da escola austríaca, pelo menos da volta de interesse ao que esse pessoal teve a falar, né, teve a dizer, vem as teorias, então, de inflação, crédito e ciclo econômico da escola austríaca, a famosa TACE, né, Teoria Austríaca de Ciclos Econômicos, ou ABC Theory, em inglês. Bom, a inflação para Mises e toda a escola austríaca, ela é sempre uma política de governo. Ela não é algo que vem do além, que cai do céu, ou fruto da ganância de empresários que querem subir preço. Ela é uma política de governo. E por um motivo muito simples.
Inflação, e para eles, a inflação não é o aumento final de preços gerais aos consumidores, isso já é uma consequência da inflação. Inflação, para eles, é o aumento da moeda, né? E é muito simples, a moeda, como qualquer outro produto, ela tem funções peculiares, mas como qualquer outro produto, seu preço final vai ser decidido pela oferta e demanda. Ora, a demanda depende de vários fatores, inclusive vários subjetivos. A oferta só tem um, é o monopólio do governo, é o governo que detém a maquininha lá de impressão de moeda no mundo moderno, desde o Fiat Money, aí, há 3 séculos, e lá vai fumaça. Então, parece meio óbvio que a perda de valor relativo da moeda vis-à-vis os demais produtos no mercado só pode ser fruto de uma política de governo que está expandindo, então, a base monetária ou a política de crédito de bancos, com reservas fracionárias. Isso também é um tema meio polêmico, eu vou, no momento, evitar. A taxa de juros natural, que os austríacos falavam, né, seria justamente a taxa de juros de equilíbrio, ou de tendência ao equilíbrio, num livre mercado, ou seja, aquela que equilibra, ou tende a equilibrar, a oferta e demanda de capital, poupador de um lado e investidor do outro. Quando o governo vem artificialmente manipulando taxa de juros, ou expandindo base monetária, e com isso distorce o preço fundamental de uma economia capitalista, que é o preço do capital, esse preço entre aspas, que é o juro, é óbvio que ele vai gerar distorções graves na economia. Por exemplo, ele vai fazer com que certos projetos de longo prazo de empreendedores que achariam que aquilo não é rentável, passe a parecer rentável. Então, isso gera uma prosperidade ilusória, né? Mais ou menos análogo, e foi a metáfora que Mises usou, a um sujeito que está construindo uma casa, planejando a construção de uma casa, e ele conta ali, mais ou menos, que com uma quantidade de tijolos existentes na economia. Tijolos seria o pool de poupança, hoje, real, existente na economia. Vem o governo artificialmente, manipula a taxa de juros, expande crédito, e ele passa a acreditar que existem mais tijolos do que de fato existe na economia. Ele vai projetar, então, uma casa de 6 cômodos em vez de 4. Só que quando chegar ali na frente, tanta gente fez isso que vai faltar tijolos, porque não teve poupança, de fato, para permitir tanto investimento. Então, é o que a escola austríaca chamou de malinvestments. Não tem uma tradução muito boa, mas são os maus investimentos, investimentos ruins, né, mal feitos por conta de distorções de mercado. E para os austríacos, então, essa prosperidade ilusória vai ter que ser paga com uma recessão. Para eles, o boom e bust, né, o lado do bust, é necessário, são ajustes necessários para reequilibrar a estrutura de capital numa economia, para transformar a estrutura de capital numa coisa mais saudável, de acordo com a realidade da economia. Né, quando vêm os keynesianos e pregam que o governo deve estimular, então, demanda agregada, crédito, dar mais veneno daquilo que causou o problema, focando sempre no lado do bust, em vez do lado do boom, que para os austríacos é o problema, isso vai gerar apenas mais e mais distorções. A metáfora para isso é mais ou menos um sujeito que está tendo que encarar uma ressaca ali necessária depois de uma bebedeira excessiva, e o Federal Reserve abre a porta do bar e fala, rodada grátis por minha conta. Isso vai gerar um efeito de euforia novamente, o sujeito vai postergar o ajuste sempre doloroso, que é uma ressaca, porém não sem efeitos perversos, né? Eventualmente uma ressaca ainda maior ou uma cirrose à frente.